Estamos no Propósito de Fé, meus projetos de conquistas para 2012, ano de voar alto como águia. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Entre em 2012 determinado a projetar os seus sonhos. Novo ano, nova vida, novos projetos. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sente-se, por favor. E eu peço que abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 11. E vamos ler do versículo 4 até o 25. Vamos lá. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Eu paro aqui só um pouquinho e depois eu continuo. Quando ele foi conquistar Jerusalém, os jebuseus habitavam lá. E disseram: você não pode entrar aqui. Está aqui, ó. Você não entrará aqui. A Bíblia diz que, apesar de todos os esforços e a certeza de que Davi não conseguiria passar a fortaleza, Davi foi. Ele entrou. Ele conquistou. E nós precisamos lembrar aqui, eu vou puxar um gancho do próprio Davi, quando foi lutar contra Golias. Golias estava 40 dias insultando Israel e o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Ninguém tinha coragem de enfrentar, mesmo tendo uma grande recompensa em jogo. Quem encarasse o Golias, casaria com a filha do rei, teria uma parte grande de dinheiro, de ouro, etc. E toda a família seria isenta de impostos. Então, era uma oferta,
uma recompensa muito grande. O vencedor se tornaria o genro do rei. Sem contar que toda a família seria isenta de impostos. E fora a recompensa em dinheiro que receberia, a posição importante que ocuparia, nem assim não levantou uma pessoa sequer do exército de Israel. E os 3 irmãos de Davi mais velhos eram soldados, faziam parte do exército de Israel. Ninguém teve coragem para encarar o Golias. O Davi, aquela recompensa e a força e a certeza que ele tinha que podia, dominou a vida dele e ele foi. E ele arriscou, e a gente fala muito sobre isso, é muito importante. Davi jamais teria se tornado o homem que ele se tornou se não fosse Golias. Aquela guerra, foi o divisor de águas, aquele confronto, foi um divisor de águas na vida do Davi. Aqui, o Davi também oferece uma recompensa. Quem atacasse os jebuseus, o primeiro que atacar os jebuseus, no 6, se tornará o comandante do exército. Joabe, mais do que depressa, foi e atacou. Mais do que depressa, e se tornou o comandante do exército. E os jebuseus tinham dito: Davi não entra aqui. Veja bem, como quando uma pessoa se posiciona com força na vida, ela pode ouvir muitas vezes, de muitas pessoas ou situações: não dá isso, você não vai conseguir. Aqui você não entra. Isso você não pega, não atinge. Isso aqui você não pega. Quantas vezes na vida da gente, a gente ouve, ou quantos de nós já não ouvimos, que não podíamos fazer tal coisa, atingir tal resultado, viver tal coisa? Quantos de nós? Isso você não pode, isso você não vence, isso não é para você. Isso não é para você. Aqui você não entra, mas o Davi entrou. Ele foi para conquistar, marchou para conquistar Jerusalém. Mas lá tinha um povo que habitava. E esse povo era um povo forte. E disseram: aqui você não entra. Mas ele entrou. Ele conquistou. E quando fala conquista, significa que ele guerreou e ele venceu. E ele, antes de atacar os jebuseus, ele ofereceu uma recompensa. Quem atacar primeiro se torna comandante do exército. Quem atacar primeiro se torna comandante do exército. Pois, mais do que depressa, Joabe foi aqui, e atacou e assumiu, recebeu o comando do exército. Então, tem situações na vida que, quantas vezes eu já vi pessoas tendo em vista uma grande recompensa, ele vai ser recompensado se ele enfrentar aquele desafio, mas nem com recompensa a pessoa se propõe a enfrentar algo, nem com recompensa, nem sabendo que se ela enfrentar aquilo, ela vai vencer. Ela não tem coragem.
Quantos que quando alguém diz para ele, você não pode vencer isso, isso não é para você, você não entra aqui, ele retorna mesmo. Aquilo o intimida. Não deixa ele ir, o amarra. Mesmo ele tendo em vista uma grande recompensa, ele não enfrenta. Ele não enfrenta. Como é que Davi assumiu e se tornou esse homem admirado e reverenciado? Porque quando ninguém teve coragem de enfrentar o Golias, ele teve. Ele teve. Aqui, ó. Os jebuseus disseram, você não entra aqui, ele entrou. E você vê que ele sempre era um homem que motivava o seu exército, tanto é que em uma das situações disseram para ele, você é sangue do nosso sangue. Quer dizer, nós vamos lutar até o fim por você. E com você. Quando ele disse, quem atacar primeiro os jebuseus recebe o comando do exército. Joabe levantou. Não tinha outros ali que talvez, ou todos, não sei, possivelmente desejavam o comando do exército. Mas e aí que está? O que mais a gente encontra é gente dizendo que deseja isso, que deseja aquilo outro, que deseja. Que tem um sonho, que quer isso, que quer aquilo. Só que quando é colocado diante dele o que ele deve fazer, ele não está disposto. Durante 40 dias, nenhum soldado, nem com recompensa, teve coragem de encarar o gigante Golias. Esse aqui, que nem soldado era, foi lá e enfrentou. Tinha muita gente ali, muitos soldados. Mas Joabe foi o primeiro a atacar. Ele saiu na frente. Ele saiu na frente. Ele fez diferente. E se nós continuarmos, e agora nós vamos, e a Bíblia diz aqui no 9, que ele foi se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. E quando Deus está com uma pessoa, ninguém pode detê-la mesmo. No 10, estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, quem chefiou, que junto com todo o Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país. Conforme o Senhor havia prometido, esta é a lista deles. Jazobeão, um Ragmonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando sua lança, olha isso aqui, matou 300 homens numa mesma batalha. Você já parou para imaginar? Pensa, por favor, uma pessoa sozinha, numa única batalha, com uma lança, matar 300 homens. O que isso significa em termos de desgaste mental e físico, a tensão, toda a opressão. Você para analisar a força que foi colocada para que esse homem conseguisse sozinho a façanha de matar numa única batalha 300 homens. Sabe, minha gente, é muito comum nós ouvirmos pessoas dizerem muitas coisas, mas muitas não estão dispostas a colocarem a força, a determinação, a resistência, serem resilientes e resistentes o bastante diante dos desafios. Por muito pouco nós encontramos pessoas esmurecendo e dizendo, vou desistir.
Você vê que não tem nenhum herói da fé, ou guerreiro poderoso, vencedor, que não tenha feito algo diferente. Se você faz igual todo mundo, você é igualzinho a todo mundo, mas tem gente que não quer ser igual a todo mundo, ter o que todo mundo tem, viver as mesmas coisas. Ele quer ser diferente, mas ele não quer agir diferente. Ele não quer. E isso aqui, para uma pessoa conseguir isso aqui, o nível mental dele, o equilíbrio dele, a presença, a força colocada é imensa. É imensa. O desgaste mental e físico é grande demais. Nós estamos falando de 300 pessoas sendo mortas por um único homem numa única batalha. Não estamos falando de várias batalhas, estamos falando de uma única. Em uma guerra, um homem matou 300 homens com a sua lança. Ele não foi chefe e não se tornou um dos 3 principais guerreiros de Davi por acaso. Como Davi não se tornou o rei, o homem mais admirado e reverenciado por acaso. Joabe também não se tornou o comandante, não passou a ser o comandante do exército de Israel por acaso. Então você vê que em todas as situações tem uma recompensa, mas tem gente que nem com recompensa, nem sabendo que ele vai obter uma grande vitória e viver coisas maiores, ele se propõe a grandes desafios. Tem gente que não. Mas ele quer. Ele quer viver outras coisas, ele quer isso, ele quer aquilo. Só que da boca dele sai, não estou aguentando, vou desistir, estou cansado. Isso não dá para mim. Escuta, né? Quando eu falo disso, não estou falando só de uma reação física, não. Esse pessoal aqui, para conseguir isso aqui, eles tinham que ter um nível mental muito superior. Porque você não consegue vencer desafios assim, se você não estiver muito concentrado, centrado, focado, equilibrado. Porque medo bate em qualquer pessoa. E você tem que ser mais forte que o medo. Pensamento de desistir, quando estamos diante de algo muito perigoso, muito difícil de ser superado, ou talvez até insuportável. Todo mundo passa pela cabeça de qualquer pessoa a ideia de não continuar. Então você vê que você tem que vencer muita coisa para ir além. Muita. Principalmente seus pensamentos. Principalmente. Porque o medo bate. O cansaço mental, aquela sensação de que, será que eu vou conseguir? Talvez largar isso para lá. Quantas pessoas que têm fracassado, porque elas não estão realmente focadas. Por que esse pessoal eles enfrentaram situações tão grandes e tão desafiadoras? Porque eles estavam totalmente voltados para aquilo, focados, envolvidos com aquilo que eles acreditavam. Por isso conseguiam colocar tanta força. Quantas pessoas que têm fracassado, porque cedem a todos esses pensamentos
e fraqueza mental e todo tipo de emocionalismo medíocre. Quantos? Às vezes eu vejo pessoas sendo derrotadas por sentimentos tão medíocres, tão insignificantes, que elas colocam um peso, uma grandeza naquilo. E são fracassadas. Elas fracassam. Eu vejo gente desfocada, desfoca e se estressa, e se chateia, e alimenta mágoas, e alimenta chateações, e se fecha para isso, e se fecha para aquilo. Isso mostra que a pessoa, ela não está preparada para coisas grandes, porque ela não está focada em coisa grande, porque ela se foca em coisa pequena. Se esses homens aqui se tivessem focados em coisas pequenas, jamais teriam sido grandes, se tornado homens tão reverenciados e respeitados como se tornaram. Vai dizer, bispa, mas todo mundo tem sentimentos medíocres, todo mundo tem. Mas a questão é, uns cedem para eles e outros não. Todo mundo tem. Sentimentos, pensamentos medíocres, emoções que começam a aflorar, que nos levam para a mediocridade, para coisas pequenas. Todo mundo tem. Mas uns não controlam em nada, e outros têm controle sobre aquilo. O forte é esse. Aqueles que realmente são fortes são aqueles que conseguem vencer tudo que é medíocre, que o rodeia. Tudo. Tem gente que passa uma vida inteira só se envolvendo com coisas pequenas, medíocres, vãs, insignificantes, sem resultado, que não leva a lugar nenhum. Aí diz, mas eu quero coisa grande. Como? Como vai ter coisa grande? Se o teu olhar está voltado para coisa medíocre, pequena, se você só se envolve com coisas medíocres e pequenas, pensamentos medíocres, sentimentos, atitudes, como? Como? Como uma pessoa vai além se ela não vence seus Golias internos? Como? Não tem como. Como é que essas pessoas conseguiram vencer coisas, inimigos tão grandes, tantos desafios, porque eles estavam totalmente voltados para isso. Focados. E quando você joga energia para cá, joga para cá e despende mais para cá, você não tem como concentrar para vencer suas guerras, seus inimigos e todas as questões que precisam ser derrotadas. Não consegue. De jeito nenhum. E o que mais tem são situações para nos distrair, nos desfocar do foco, do alvo. E se você permite isso, você vai enfraquecendo. Você vai enfraquecendo. Você não consegue ir além. Quantas vezes Deus está esperando isso? Atitudes como essa aqui. Os jebuseus disseram para Davi, você não entra. Davi entrou. Por que ele entrou? Porque a palavra do inimigo não teve peso. Você não entra. Você pode falar o que você quiser, eu vou lutar do mesmo jeito e vou vencer. Mas tem gente que quando ele ouve uma negativa, uma coisa contrária, ele se entrega aquilo entra dentro dele. Quando os jebuseus disseram, você não entra aqui. Davi disse, o primeiro que atacar os jebuseus
assume o comando do exército. O outro que já tinha esse espírito, opa, é a minha chance de crescer aqui. Ele agarra. Porque você não vai crescer na facilidade. Você cresce na dificuldade, é na guerra. Tanto é que a Bíblia diz que ele conquistou Jerusalém, ele não ganhou Jerusalém. Ninguém deu Jerusalém para ele. Ele conquistou. E tem muita gente que ele aprendeu a só. Ele quer ganhar, ele não quer lutar, ele não quer conquistar aquilo. Toda vez que ele se depara com um desafio, ele esmurece. Ninguém deu Jerusalém para Davi. Ele conquistou. A base de guerra. E a primeira coisa que ele ouviu foi: você não entra aqui. Mas quando uma pessoa está determinada, o inimigo, e sabe-se lá quem foi usado por ele, pode falar o que quiser. Aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque o que está dentro de você é mais forte. Eu entro e acabou. Eu entro. Tem gente que podia estar muito além. E sabe por que não está? Porque ele ouve uma coisa, aquilo passa e desce ao coração. Ele se envolve com o que disseram que não dá, que não vai conseguir. Ele se envolve com as situações da vida. Porque todo dia o diabo quer nos distrair com pequenas coisas. Ele quer você irado com pequenas coisas. Você vai tirar o lixo da cozinha, o saco de lixo rasga. Para vazar tudo ali, você tem que limpar. Ele quer você xingando, nervoso, estressado. Ele quer. Ele cria todas as situações para te irar e te desfocar. E às vezes a pessoa não se dá conta que várias situaçõezinhas que acontecem lá dentro de casa, na saída do estacionamento do prédio, na sua rua, na entrada não sei da onde, é o capeta lutando para te roubar energia. É ele. É uma coisa que não dá certo aqui, é outra que não dá. Para quê? Para quê? Para te deixar, para minar você. E quando você entende que o capeta está lutando, está te rodeando para minar suas forças, você começa a reagir. Quando você reage, o que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele foge de você. Você sujeita a Deus e resiste o capeta. Ele foge. Mas quando ele vê que ele está tendo êxito, aí é que ele concentra mais energia. Opa! Porque ele te rouba. Ele roubou energia lá na cozinha, que quebrou o copo, queimou o feijão. Ele te rouba energia no sujeito que brecou de uma vez na tua frente no trânsito. No sujeito que você estava atrás esperando no estacionamento lá no shopping. O sujeito entrou descarado na tua frente, pegou. E você quer perder a paciência com ele. Eu estou falando coisas do dia a dia. É um negócio que quebra, que é um documento que era tão simples de ter saído aquele documento, não sai. É um negócio que era para resolver com uma simplicidade, para vir um negócio do outro mundo. Complica. E você não está se dando conta que o diabo está lutando para minar as suas forças, para te roubar energia do principal. Que você tem que estar focado nos teus sonhos, nos teus projetos, em coisa grande, e não nessas coisas corriqueiras da vida, que você deve superar. Você está esperando um telefonema de alguém para fechar não sei o quê, um negócio, essa pessoa não liga, pronto. Agora já perdi, ao invés de ir lá e dizer, não, eu vou ligar e esse negócio já está fechado. Alguém diz para você, não vou fechar com você, olha, aqui você não entra, tá? O sujeito despenca. O desânimo toma conta do fio de cabelo até o dedão do pé. Não tem força para mais nada, acabou. Já se entregou. Acabou. Davi recebeu todo tipo de crítica, de zombaria, e nada tirou o foco dele do desafio.
Os jebuseus disseram: aqui na cidade de Davi você não entra, aqui em Jerusalém você não entra. Ele disse: quem atacar primeiro os jebuseus assume o comando do exército. Joabe, opa, minha chance. Agarrou, passou, venceram, ele conquistou. Sujeito aqui, ó, é um dos principais. Com uma lança matou 300 numa guerra. Não foi em várias guerras, em uma guerra. Por que uma pessoa consegue fazer uma coisa dessa? Algo tão surpreendente, fora do comum. Isso aqui é impossível. Aos olhos, pra gente, eu olho e penso, meu Deus, como? Que jeito? Mas é possível. Quando você vai concentrando energia naquilo que você quer e foca naquilo, e Deus é comigo, e você vai, você consegue. Mas quando você começa a ceder às coisas que estão ao teu redor, a pensamentos, etc., você vai esmorecendo. Você perde até a vontade de obter aquilo. De repente você queria, agora já até perde a vontade, vai perdendo. O diabo te rouba até o desejo de conquistar. Quando uma pessoa cede para o mal, até o desejo de obter algo maior na vida, ele começa a perder. Até o desejo. Ele rouba até o desejo. O diabo rouba sonhos das pessoas. Eu sonhava isso, mas muito difícil, né? Larguei para lá, deixa para lá. Ele rouba o sonho. Eu desejei muito, mas é tanta coisa, né? Deixa para lá, certo? Não era para ser. Não é porque ele não colocou a força, é porque ele desistiu, é porque não era para ser. Depois Eleazar, filho de Dodô, de Aioi, um dos 3 principais guerreiros, ele estava com Davi na plantação, olha isso aqui. Na plantação de cevada de paz Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas, olha isso aqui, fugiram, as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus. E o Senhor lhes deu uma grande vitória. Eleazar foi o único que ficou com Davi na plantação aqui, ó. Os filisteus foram atacar o exército de Israel, ficou com medo e fugiu e deixou Davi ali. Só o Eleazar que ficou. Agora você imagina um exército que punha, ele impunha tanto medo sobre as pessoas que o exército fugiu. Davi, como comandante, como general, ficou ali. E esse aqui ficou com ele. E eles venceram aquela batalha impossível. Olha isso aqui, ó. Depois Eleazar, filho de Dodô, de Aioi, um dos 3 principais guerreiros, ele estava com Davi na plantação de cevada, de paz Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus. Mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus. E o Senhor lhes deu uma grande vitória. Claro que eles iam ter vitória. Porque o Senhor dá vitória para aquele que continua, que luta, que não foge. Você vê que o exército fugiu de tanto ficar com medo. Mas quem é guerreiro, não é à toa que esse aqui é um dos principais guerreiros. Dos 3 principais. Não é à toa que ele se tornou um dos principais. Enquanto o exército fugiu, ele ficou com Davi. Porque você vê que às vezes tem gente, o exército de Israel não conhecia Deus, não sabia quem era Deus, já não tinha experimentado outras batalhas, tinha, mas você vê que tem gente que foge mesmo. E aí, olha a diferença. Ele ficou para defender a plantação de cevada junto com Davi. E defenderam e venceram.
Quer dizer, você não vai se tornar uma pessoa diferente, sair na frente por acaso. Não vai mesmo. Você não vai ocupar uma posição diferente, honrada. Se você não age diferente. Você não vai. Não tem como. Tem gente que você conversa com ele pensa igual a todo mundo. Tem que agir igual a todo mundo, corre na mesma direção que todo mundo faz, o que a maioria faz. Como é que você quer ter um resultado diferente se você age igual todo mundo age? Não tem, se não tem um diferencial, não adianta cobrar. Você recebe mediante a sua fé, como você pratica a sua fé, o tipo de atitude que você tem. Se toda vez que você é surpreendido pelo inimigo, você decide fugir. Quantos que fogem? Decidem fugir. Foge. Normalmente as pessoas de grandes desafios, elas fogem, elas não encaram. Elas não encaram. Tem gente que ele se submete a viver com o mínimo, só para não ter que enfrentar coisas maiores. Eu já conversei com um morador de rua e já perguntei por quê. Porque eu cansei de lutar. Porque é muito difícil a vida aí fora. Mas não é muito mais difícil viver nessa situação? Não é muito mais difícil? Mas é que eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, me decepcionei. Então, aí dorme o dia inteirinho com medo de dormir à noite. À noite ficam acordados, porque tem medo de serem feridos. E dormem de dia. Por isso que você encontra tanto morador de rua, você passa, ele está dormindo de dia. Porque à noite ele tem medo. Mas se entregou. Não dava, muito difícil, não consegui isso, consegui aquilo. Então tá, melhor ficar assim. Então tem gente que, às vezes a gente olha e fala, bispo, mas esse é um caso extremo. Gente, se vocês observarem, está cheio de pessoas frustradas, porque se decepcionam com isso e aquilo e abrem mão simplesmente. Quantas vezes eu vejo pessoas, na hora do aperto, a primeira coisa que pensa é de vender não sei o quê, de entregar não sei o quê, é de abrir mão de não sei mais o quê. Porque é a única saída que vê. Aí a pessoa diz assim, muitos, não, mas eu estou lutando com a fé. Mas eu estou fazendo isso com a fé. Mas você vai analisando que, na verdade, aquilo que realmente deveria ser feito, não está sendo feito. A fé que o Senhor espera, a entrega, a manifestação da fé que o Senhor espera não está sendo colocada em prática. Não está. De jeito nenhum. Então, não há, eu quero mais, mas eu quero me comprometer menos. Não, você está se comprometendo menos. Então, como é que pode exigir mais? Tinha um monte de gente aqui, mas Joabe saiu na frente para atacar os jebuseus. Por isso se tornou o comandante do exército. O Davi não falou, venha um ou venha o outro. Ele disse, quem atacar primeiro, o sujeito saiu na frente. Quem sai na frente merece o prêmio, tem a recompensa. Eu quero, ele saiu na frente. O outro, como uma pessoa consegue matar 300 com uma espada numa só guerra, com uma lança numa só guerra?
É o nível de comprometimento dele com aquilo. Ele se doa ao máximo. Há uma entrega de corpo, alma e espírito naquilo. Ele é possuído por aquele desejo de vencer. Outros dizem que querem vencer. Outros são possuídos pelo desejo de vencer. O outro aqui, o exército de Israel fugiu. Ele ficou para defender a plantação de cevada junto com Davi. Na hora do vamos ver, fugiram os outros. Então você vê, eram todos considerados guerreiros. Só que na hora do vamos ver, fugiram. Esse aqui ficou com Davi. E o Senhor deu a vitória, porque o Senhor sempre dá vitória para quem luta e não foge. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha, que há perto da caverna de Adulão. 16 agora. Estando Davi nessa fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém, que era o poço dos filisteus, onde os filisteus estavam acampados. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna, daquele poço, e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Agora eu vou continuar e depois vou voltar aqui. 20. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que os do batalhão dos 30. E se tornou chefe deles, mas nunca se igualou aos 3 principais guerreiros. Você vê que ele também fez muito. Mas essa atitude deles aqui, ninguém conseguiu superar. Eu vou continuar. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. E num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Então, meu Deus. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança, parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com um cajado. Ele só tinha um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio de 2 metros e 25 centímetros. E arrancou a lança da mão do egípcio e com a mesma lança, o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer um dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Você está vendo que cada um aqui fez algo surpreendente, fora do comum. Fora do comum. Só que esses aqui que eu li, que foram, além de tudo, quando Davi expressou o desejo de beber da água do poço, onde estava o acampamento filisteu, não há explicação para isso. Não tem como eles terem entrado lá. Não tem como. Isso aqui foi o maior desafio, a maior façanha. Não tem como.
Isso é algo impossível. Porque era um poço onde tinha água, o inimigo vigiava. Eles se reuniam exatamente ali. E eles conseguiram entrar, tirar a água e levar para o Davi. Tão grande foi o feito, que Davi não quis beber da água e ofereceu em oferta ao Senhor. De tão grande, por quê? Porque esses homens arriscaram a vida por aquilo que eles acreditavam. Davi ali era o líder, a representação do Senhor. E eles acreditavam naquele líder, eles acreditavam naquilo que eles estavam fazendo. E eles arriscaram a vida. Tanto é que esses outros aqui também foram honrados porque fizeram coisas surpreendentes. Mas ninguém superou esses três. Ninguém passou, porque eles foram além. Eles foram além, eles arriscaram a vida por aquilo que eles queriam, por aquilo que eles acreditavam. Eles acreditavam naquilo. Quando Davi manifestou aquele desejo, eles entraram, não se sabe como, porque era impossível a entrada lá. Isso é uma coisa absurda, eles teriam sido mortos, não tem como. Tanto é que não tem detalhes. Como? Como é que eles entraram? Não tem. Eles fizeram algo fora do comum. Passar por um exército tão violento, tão perigoso, tão assassino. Um povo tão atento, tão alerta. Não tem como. Mas eles fizeram. E ninguém conseguiu superá-los. Porque essa atitude foi a que marcou em definitivo a vida deles. Por que fizeram? Porque acreditavam. Porque eles realmente acreditavam. Porque eles queriam fazer a diferença. Porque eles queriam surpreender o líder deles. Porque eles honravam a quem eles serviam. E quantos que dizem que amam a Deus, mas cadê? Cadê atitudes de honra realmente? Quantos que se doam realmente? Quantos que enfrentam tudo? Por Deus, pela fé, por aquilo que dizem acreditar. Quantos? Muito poucos. Tem gente que mal começa um propósito, a hora que vem um problema, porque vem, claro que vem. O capeta não quer que você vença, que você voe como a águia. Então ele usa um outro filho do capeta ali para poder fazer não sei o que. Ele usa outra situação, ele levanta outra, ele cria de todas as maneiras para te distrair. E ao invés de você olhar e ver, peraí, é o mal lutando para roubar minha energia, desfocar, e é agora que eu vou botar mais força. Muitos já começam a recuar e desanimar, perde espírito, perde força, perde poder. Perde tudo. Só abre a boca para reclamar, para falar daquele problema, daquilo. Ai, estou chateada, ai, estou magoado, ai, é muita luta, ai, muito problema, acho que não vou aguentar, acho que vou desistir. Ai, estou desanimado, ai, não estou aguentando, ai, que problema. Ai, parece que não vai dar certo, acho que é melhor desistir disso, acho que é melhor abrir mão. Ai, acho que não é bem assim. Por mais que a pessoa ouve, chama a existência que não existe. Em vitórias. Ele só... Por mais que ouve, escuta, o diabo quer te desestabilizar. Vigia. Vigia. A Bíblia fala, vigia. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigia. Vigia. A pessoa vive se distraindo. Ela se distrai com uma situação, e se distrai com outra.
e com outra, claro. Aí, depois, quando a gente coloca um testemunho de gente arrebentando em vitórias, a pessoa incomoda. Ah, por que na minha vida não acontece? Ué, você faz a diferença? Você faz diferente? Exatamente isso. Quem faz diferente cresce. Quem atacar primeiro os jebuseus, Benaia saiu que saiu. Joabe aqui, saiu que saiu, tinindo. Vai receber o comando do exército. Saiu. Saiu. E assim por diante. Ninguém deu a ele o comando do exército de Israel. Ele conquistou. Como ninguém deu Jerusalém a Davi. Ele conquistou. Ninguém deu a esses 3 guerreiros a posição dos 3 melhores guerreiros. Eles conquistaram. Eles conquistaram. Eles conquistaram. Então você quer? Se você luta, sai na frente, você conquista. Tem que lutar. Ah, eu quero. Então tem que ser diferente. Se todo mundo tende a esmurecer e você também, não adianta querer uma posição superior. Não adianta, não venha dizer, eu quero muito uma posição superior, mas você é igual todo mundo está esmurecendo, você está esmurecendo também. Não vai. Se você não vê nenhum vencedor, pessoas aqui na Bíblia, que foram, e aqui na vida também, que não vencem, vencedor, bem-sucedido, campeão, de forma diferente, que não seja lutando e lutando todos os dias. Vencendo a si mesmo, vencendo pensamentos, sentimentos, fraquezas. Não tem outra maneira. Eu vou dizer uma coisa para você. Você quer ser um guerreiro, um sujeito vencedor, uma pessoa, uma mulher diferente? Você não vai ser se você é uma pessoa que só se envolve com conversa de cozinha. Você não vai se... eu falo coisa pequena. Você não vai. Se você está envolvido em fofoca, se você está questionando, se você está murmurando, se tudo que você ouve, você discorda, esquece. Isso é se enganar. É se enganar. Se o teu coração está fechado, não vai. Não vai. Se você é uma pessoa toda sentimental, é uma pessoa que qualquer coisa tá magoado, está sentido, está ferido, não está aguentando, você não esquece. Esquece. Se você não se tornar uma pessoa resiliente, você não vai ao topo. Você não encontra molengas lá em cima, isso é impossível. Impossível. Porque você tem que ter um pulso diferente, uma visão da vida diferente. Diferente. Se você sente por tudo, chora por tudo, lamenta por tudo, não há o que fazer. Tudo te afeta, tudo te abate. Não tem. Não tem como ir além. Porque tem um monte de coisa que vem para minar nossas forças. E tem coisa que entra. Eu quero lembrar que uma música que o Saul ouviu umas mulheres cantando quando chegaram da batalha, que enaltecia o Davi, diminuía ele, entrou no coração dele e despertou nele um ódio contra o Davi, e sem dúvida nenhuma, dali em diante, mais e mais, ele foi cavando uma cova ainda maior para a vida dele. Uma música que ele ouviu despertou nele um espírito de inveja, um ódio tão grande contra o Davi, que ele só piorou, ele não se recuperou nunca mais. Então, às vezes a pessoa não se dá conta que ela está deixando entrar coisas dentro dela, que o prejudicado, aquele ódio, aquela inveja, não prejudicou, porque ele lutou para prejudicar Davi, mas Davi, que era muito forte, se deu bem em tudo.
ele, fraco emocionalmente, aquilo foi a ruína dele. Quem pereceu foi ele, foi o Saul, que chegou ao ponto do suicídio. Um homem que um dia foi usado por Deus, pelo Espírito de Deus, chegou ao ponto de procurar uma feiticeira e se suicidar. Então, foi o primeiro rei de Israel. Sabe aquele tipo de gente que é, o homem, a Bíblia diz que era bonito, já nasceu bem, era bonito, era mais alto. Os mais altos eram baixos perto dele, diz a Bíblia. Os mais altos eram baixos perto dele. Então o sujeito nasceu bonito, alto, não era de família pobre, e foi consagrado ao primeiro rei de Israel. Sabe aquele tipo de gente assim, que tem tudo e mais um pouco para arrebentar? Para ser o top, para ninguém segura, esse olha e diz, ninguém segura essa criatura. O sujeito tem tudo. Mas ninguém derrotou o Saul. O Saul se derrotou. O Saul, as emoções dele. Ele era um sujeito emocional, fraco emocionalmente, invejoso, um sujeito extremamente volúvel, inconstante, ciumento. Arrebentou com a vida dele. A arrogância, o orgulho, não deixou ele se arrepender. E ele não se arrependeu. Se suicidou. Chegou nesse nível. Depois de tantas oportunidades de mudar, ele não mudou. Ele não quis mudar. Não quis mudar. Então, às vezes a pessoa, ela brinca com Deus. Ela sabe o que ela tem que fazer, mas não faz. Ela sabe o que ela não deve ceder, para que tipo de sentimento que ela não deve ceder, ela não deve se submeter, mas ela se submete. Ela sabe. Ela sabe o que ela deve e não deve fazer, mas ela vai lá e faz. Ela sabe. E você tem que ter consciência de que o culpado, Deus não tem por inocente. Aquela pessoa que sabe muito bem como reagir, o que ela tem que fazer, e ela não reage, e ela não faz, Deus não vai olhar para ela e entender, coitadinha, ela é uma desentendida, ela não está. Não, Deus olha e vê exatamente, ela sabe o que fazer, ela sabe o que não fazer, ela sabe que atitude tomar, mas não está tomando. Não está tomando. Então, esta palavra aqui é para mostrar que ninguém chega lá por acaso. Ninguém. Você quer mais? Você vai ter que enfrentar corajosamente as batalhas, sem se submeter aos obstáculos, sem ceder. Você quer mais? Então faça mais. Você quer mais? Brigue mais, lute mais, avance mais, invista mais. Você quer mais? Então se lance mais. Exatamente. Está aqui. Olha aqui quantas coisas incríveis, quantos feitos de guerreiros. Nós somos guerreiros. Mas que tipo de guerreiro você é? Aquele que foge dos filisteus ou que enfrenta e fica? Aquele que enfrenta qualquer coisa por aquilo que acredita? Pela sua fé? Pelos seus sonhos? Ou aquele que se esconde e arruma desculpas? Que tipo de guerreiro? Aquele que é capaz de enfrentar 300 com uma lança só numa única batalha? Que todo mundo foge e você fica ali junto com o rei sozinho?
que infiltra num acampamento de inimigos perigosos e sanguinários, simplesmente para pegar água para o seu líder? Porque estavam com Davi. Agora, tem gente que diz que está com Deus, mas tudo é difícil para fazer para Deus. Se está na situação do... Ai, que vontade de tomar água do tanque, da cisterna, onde estão os filisteus. Ah, vai ficar com sede, Davi. Você vai ficar com sede, porque eu não vou lá não. O Senhor pede algo para ele. Ah, Senhor, isso é muito difícil eu fazer. Isso aí não dá não. Então, cada um tem que analisar muito bem. E vou te dizer uma coisa. Você quer viver o poder de Deus, as promessas de Deus e desfrutar de coisa grande? Não busca aguinha com açúcar, não, viu? Nem alguém que passe a mão na sua cabeça. Não é esse o caminho que vai te levar a vencer. Se na fé não tiver sacrifício, esqueça que você vai além. Quando você ouvir alguém dizer que você não tem que lutar nem sacrificar, você já pereceu. Não tem como. Se você quer ir além, tem que desenvolver um espírito excelente. Tem que assumir uma postura diferente. Tem que guerrear. Senão você vai participar, você faz parte do exército, mas não tem expressão nenhuma, ninguém nunca ouve falar, não chega a lugar nenhum. Ou esses guerreiros aqui que fizeram toda a diferença. E Davi, que marcou a história, marcou, nenhum outro rei. Salomão foi incrível, mas é impressionante como todo mundo quer ir onde Davi foi enterrado, quer saber das coisas de Davi. Davi foi surpreendente. Mas porque ele teve atitude diferente de todos os demais.